Olá, olá, eu sou Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, assessoria e treinamentos. Hoje vamos ter uma aula de ensino superior, filosofia da educação. Nós vamos falar sobre o grande educador Vygotsky, Levi Vygotsky, que nasceu em 1896, na Bielorrússia. Seu nome inteiro, Levi Semenovich Vygotsky, não é? Então, viveu assim bastante tempo, né? Naquele tempo que é a antiga União Soviética, não é? E assim vamos falar das abordagens principais, principalmente para quem estuda assim para concursos públicos, para poder aprender com compreensão. Qual vai ser a principal? E assim, para ficar mais breve, eu vou falar só apenas Vygotsky, não é? Qual vai ser a grande preocupação de Vygotsky? Vai ser o funcionamento biológico do ser humano. Ele vai integrar os fenômenos biológicos e culturais. No que diz respeito à educação, ele vai enfatizar o papel da aprendizagem do ser humano. Ele vai valorizar a escola, o professor e a intervenção pedagógica, não é? Então ele vai valorizar a formação do sujeito, valoriza a ação pedagógica e a intervenção, e assim a formação do sujeito. Vygotsky, ele é interacionista, ele valoriza coisas que vêm do sujeito e coisas que vêm do ambiente, etc e tal. E aí então ele vai propor planos genéticos, que são 4 entradas que juntas caracterizam o funcionamento psicológico do ser humano. E quais são essas 4 entradas que juntas caracterizam o funcionamento do ser humano? A primeira delas é a filogênese, que é a história da espécie humana. A segunda, a ontogênese, que é a história do indivíduo da espécie. A terceira é a sociogênese, que é a história do meio cultural que o sujeito está inserido. E a quarta, a microgênese, que é um aspecto mais microscópico do desenvolvimento. Vamos abordar cada uma dessas características do funcionamento psicológico do ser humano, não é? Essa aula vai ser dividida em várias etapas e a primeira vamos abordar então, mas vamos abordar as 4 aqui, não é? Para não ficar assim jogado a esmo. Então a primeira, filogênese, diz respeito à história de uma espécie animal, que define, portanto, os limites e possibilidades de funcionamento psicológicos. Vejamos então. Tem coisas que a gente é capaz de fazer e tem coisas que nós não somos capazes de fazer. Por exemplo, próprio da espécie humana, somos bípedes. Temos uma certa conformidade nas mãos que nos permite movimentos finos, como, por exemplo, manusear uma pinça, não é? Então isso é próprio da espécie humana, não é? Tem coisas que fazemos, porém tem coisas que nós não fazemos. A gente anda, mas nós não voamos. Então, uma das características da espécie humana, temos a plasticidade do cérebro. O cérebro se adapta a muitas circunstâncias diferentes. Isso está ligado ao fato de que quando nascemos, somos os menos prontos ao nascer. Nós somos os menos prontos, mas de acordo com a formação que tivemos culturalmente, de outras formas, sobre outros aspectos, isso tudo vai se definindo. Temos com isso uma parte de envolvimento um tanto e bem, né? Esse tanto ele é muito grande em aberto, flexível. Então depende do que o ambiente fornecer, o cérebro vai se adaptando e funcionando de determinado jeito, não é? Então tudo isso nós temos a filogênese. Agora vamos à segunda, a ontogênese.
O segundo plano genético que Vygotsky retrata é o desenvolvimento do ser humano. É a pertinácia do homem à espécie. Nasce, cresce, desenvolve e morre. Vejamos aqui. Tanto a filogênese quanto a ontogênese estão ligados à questão genética da espécie. Então aí entra, a criança nasce em determinada posição, deitada, depois aprende a sentar, depois a engatinhar, andar e assim por diante. Daí uma sequência de desenvolvimento da espécie. A terceira, sociogênese. O terceiro plano postado por Vygotsky é chamado de sociogênese, que é assim, a história do sujeito onde ele está inserido. Daí as formas no relacionamento cultural que interferem no indivíduo. Daí definem, de certa forma, o raciocínio psicológico. Então esta significação da relação da cultura tem dois aspectos. O primeiro aspecto, a cultura funciona como um alargador das potencialidades humanas. Como, por exemplo, o homem não voa. Agora ele voa porque criou o avião. O homem não nada. Quer dizer, ele não é peixe, mas ele agora aí ele pode mergulhar porque tem toda uma aparelhagem aqui criada. Então, quer dizer, essa engrenagem humana, essa engenharia humana que cria dentro da evolução, dentro das questões sociais, sociogênese. Então esse é um aspecto, o primeiro aspecto. A cultura ela funciona como um alargador daquilo que se tem como potência. O segundo aspecto cultural, como cada cultura organiza os conhecimentos de forma diferente. Por exemplo, em determinada cultura eu como com colher, com garfo, com faca. Em outras, no caso do Oriente, eu vou comer com palitos e etc. Em outras culturas, com todo o respeito, a pessoa vai comer a própria engrenagem para poder comer a comida, vai ser as próprias mãos em si, não é? E assim por diante. E o quarto, nós temos a microgênese. A microgênese diz respeito que cada fato biológico tem a sua própria história. Micro no sentido não de pequeno, mas no foco em algo, por exemplo, a criança tem o tempo de não saber amarrar o sapato. E ela tem o tempo de saber amarrar o sapato. Então nisso se tem um tempo, não é? Esse tempo interessado em compreender o desenvolvimento. Então de formas micro, para saber a história deste fenômeno. Como a criança aprendeu a amarrar o sapato, aprender a amarrar o sapato é a microgênese do amarrar o sapato. Então você tem aí um aspecto em que ela desenvolve determinadas competências e habilidades, e aí então essa é a microgênese, um aspecto importantíssimo para ultrapassar barreiras, não é? Então, a ontogênese e a filogênese, nós temos o determinismo biológico. A sociogênese, a cultura está dando por onde você pode se desenvolver. E a microgênese nos faz olhar como que cada fato tem a sua história. É aí que vai aparecer a singularidade de cada pessoa. Então, olha que importante aqui nós desenvolvermos. A microgênese é que vai dar a singularidade. Quer dizer, não encontramos histórias iguais. São experiências diferentes. Fatos na vida de que cada um define a singularidade de cada sujeito. Não é? Então nós temos essas coisas flexíveis e, no entanto, também complexa. E a intervenção pedagógica é essencial para o desenvolvimento do sujeito. E eu gostaria aqui de abordar algo em Vygotsky que é de suma importância. E aí então nós falamos agora dos 4 aspectos, que é o desenvolvimento e a aprendizagem. O desenvolvimento humano se dá de fora para dentro. É algo importante na pedagogia, né, nos ensinamentos, na filosofia
da educação de Levi-Vygotsky. O desenvolvimento humano se dá de fora para dentro, por causa do desenvolvimento da cultura. Para Vygotsky, a aprendizagem que desenvolve o desenvolvimento. O aprendizado está em aberto. O fato de aprender é que vai definir por onde o desenvolvimento vai se dar. Ednilson Lourenço de Moraes, direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil. Coleção Os Grandes Educadores. Isso, vamos desenvolvendo, vamos aperfeiçoando e levando adiante essa engrenagem da educação para refletir e aprender com compreensão. Direto da Central da Divulgação da Filosofia e suas associações no Brasil, assessoria e treinamentos, Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço, até a próxima aula.